Saudações cristãs a todos vocês que visitam este canal, os inscritos, muito obrigado por você confiar em nosso trabalho. Estamos falando sobre a questão da imortalidade da alma, doutrina bíblica ou pagã, né? Será que é uma doutrina das escrituras ou algo da mente humana? Bem, os adventistas do sétimo dia de Jeová, como eu dizia no vídeo anterior, elas são portadores da doutrina da mortalidade, acreditam que a alma não é imortal. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 10, versículo 28, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, nós vimos aí nos vídeos anteriores, aliás, no vídeo anterior, que esse aqui é o segundo desta série, em que apresentamos as raízes desta doutrina, deste ensino, né, herético da Assembleia de Jeová dos Adventistas de serem mortalistas, ok? E agora eu vou dar continuidade, apresentando também as posições bíblicas sobre o assunto. Bem, nós percebemos então que os adventistas do sétimo dia, assim como a Assembleia de Jeová, são então mortalistas. Eu tenho aqui uma declaração dos adventistas que eu vou apresentar para vocês, mostrando que o motivo por eles serem mortalistas, evidentemente, é porque também Ellen White era mortalista, né? Diz o seguinte, Ellen White: o único que prometeu vida na desobediência foi o grande enganador. E a declaração da serpente no Éden: vocês não morrerão coisa nenhuma. Foi o primeiro sermão pregado sobre a imortalidade da alma. Toda essa assertiva, repousando apenas sobre a autoridade de Satanás, ecoa dos púlpitos e é recebida pela maior parte da humanidade tão facilmente como foi pelos nossos primeiros pais. Então, nós observamos que Ellen White, né, ela era mortalista, né, assim como muitos dos seus idealizadores. Então, sendo assim, eles se tornaram mortalistas, não somente porque interpretaram a Bíblia, mas porque tem uma raiz, eles têm uma raiz, certo? A Testemunha de Jeová, evidentemente, não poderia ser diferente, né? Eu tenho aqui uma literatura das Testemunhas de Jeová, né, raciocínios à base das Escrituras, onde essa literatura das Testemunhas de Jeová diz o seguinte sobre a alma. Na Bíblia, a alma é a tradução do termo hebraico nefesh e do grego psique. O emprego bíblico mostra que a alma é uma pessoa ou um animal. Ou a vida é uma pessoa ou um animal usufrui. Para muitos, porém, alma significa a parte imaterial ou espiritual de um ser humano que sobrevive à morte do corpo físico. Outros entendem que seja o princípio da vida, mas estes últimos conceitos não são ensinamentos bíblicos. Então, a Testemunha de Jeová, em várias de suas literaturas, né, antigas, né, ou modernas, elas acreditam no mortalismo, elas não acreditam na imortalidade da alma, ok? Então, as duas seitas estão de acordo concernente a este assunto. Entretanto, todavia, a Bíblia, ela não apoia este pensamento mortalista, ela apoia a imortalidade da alma, ok? Então, nós poderíamos provar isso com várias palavras no grego, certo? Uma exegese bem acurada, você vai perceber que existe algumas palavras no Novo Testamento
como, por exemplo, Atanásia, né, que fala de imortalidade, assim como Afartus, né? Você vê lá que está falando de indestrutível, e pelo menos em 4 passagens fala de incorruptibilidade. Né? Então você tem assim algumas palavras no grego que realmente, através de uma exegese bem acurada, você vai chegar à conclusão de que realmente tanto a Assembleia de Jeová como os adventistas estão redondamente equivocados. Qualquer pessoa, né, que examinar essa questão com senso crítico, com exegese bíblica, logo ele vai perceber que tanto a Assembleia de Jeová como os adventistas utilizam de uma confusão de termos para dar base aos seus argumentos de que a alma não tem existência eterna. Ok? Mas quando nós fazemos um exame acurado dos termos bíblicos, né? Quando nós queremos fazer uma exegese do termo alma na Bíblia, né? Que significa nefeg, certo? E de psique no grego, sobre alma, você vai perceber que existe aí um problema incalculável, né? Para a Assembleia de Jeová e os adventistas. Então, como eu dizia para vocês, ao contrário do que sustenta a Assembleia de Jeová e os adventistas do sétimo dia, né, concernente à sua doutrina da imortalidade condicional, a Bíblia ela é explícita ao declarar a imortalidade da alma. Doutrina esta pela qual tem sido menosprezada, atacada nos dias de hoje grandemente. Ok? A falta de conhecimento bíblico hoje ela é imensurável. Né? Os termos bíblicos usados para descrever a essência de nossa natureza interior, como alma no hebraico, né? Como eu disse para vocês, o nefeg, né? E o psique, que é a alma, é bem definido, né? No hebraico e no grego. Tá? Você tem aí também no grego a palavra pneuma também, ok? Se referindo a espírito. Bem, apesar, né, de haver um longo debate teológico sobre essa questão, alguns são tritocomos, outros são ditocomos, mas não é essa a questão em pauta que eu estou aqui apresentando para vocês, tá? Não é esta a questão que nós estamos tratando, mas apesar de tudo isso, nós vamos perceber, através deste estudo bíblico, de que eles estão redondamente equivocados. Tá? Porque, apesar de, às vezes, vermos textos bíblicos, né, de onde a palavra alma ela é retratada não como sendo uma parte do ser humano, mas algo que sobrevive à morte do corpo físico. Tá? Então, às vezes você vê, por exemplo, a alma apresentada como o próprio ser, como Gênesis 2:7, você vê a alma apresentada como sangue, certo? Em Levíticos 17, versículo 14, tá bom? Mas as escrituras, elas são enfáticas, né, a declarar que a alma não é a própria pessoa, tá? Sendo, portanto, entidades distintas, ok? Então, é algo que a gente precisa analisar bem isto pela Bíblia, tá bom? Para não incorrer em erros, e erros graves. Muito bem, então quando nós observamos pela palavra de Deus, pela Bíblia, não importa o que eu creio, o que os adventistas creem, o que os testemunhos de Jeová acreditam. O que importa é o que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz sobre o assunto. Isso que importa.